Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras daqui para fora. Estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre College List e erros comuns que alunos fazem, né, e aplicam nessa fase tão importante de um projeto de candidatura para o exterior. Antes de nós começarmos, queria trazer aqui para vocês a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida, simples de vocês terem um diagnóstico inicial daqui para fora, e também já trazer os próximos eventos para que vocês possam se inscrever, aqueles temas que vocês tiverem interesse. No dia 16 agora de setembro, vamos falar sobre área de saúde em faculdades no exterior. Vamos falar no dia 18 sobre benefícios de fazer faculdade na Europa, e no dia 23 faremos uma entrevista com a Isabela, uma aluna nossa que está atualmente na NYU, né, uma das principais faculdades do mundo, em Nova York, e atualmente está fazendo psicologia. Então, para quem tenha interesse, né, já pensou em aplicar para a NYU, nada melhor do que conhecer a faculdade de quem está lá agora estudando, né? Então, esses são os próximos eventos, podem se inscrever e também a nossa agenda dos dias e horários que temos disponíveis para atendimentos iniciais, totalmente gratuito esse atendimento. Estou colocando aqui no chat para vocês terem acesso. Então, vocês podem acessar os nossos dias e horários de atendimento e marcarem uma primeira conversa sem compromisso e sem custo nenhum com a daqui para fora. De novo, aqui a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida, simples de vocês terem um feedback, né, um diagnóstico mais completo dado aqui para fora sobre o perfil, né, e o potencial do estudante em um projeto como esse. Então, a nossa pauta principal da noite de hoje, né, é falarmos dos erros mais comuns ao selecionar as universidades. Quando falamos de faculdades no exterior, um ponto muito crucial para o sucesso do projeto é avaliar e entender quais são as faculdades que se adequam melhor ao perfil de cada estudante. Então, aqui a gente vai trazer um pouco da nossa metodologia e trazendo um pouco dos erros, né, e o que não fazer durante esse processo tão importante de escolha e de definir a melhor lista de faculdades ou as melhores faculdades que cada aluno, de fato, vai se candidatar. Então, antes de a gente começar, eu queria fazer uma rápida introdução lá daqui para fora para vocês, só para contextualizá-los quem nós somos no assunto. A Daqui para Fora é a consultoria pioneira do Brasil no assunto graduação no exterior. Já foram mais de 4 mil alunos assessorados por nós, mais de 880 milhões de reais em bolsas, mais de 40 mil applications enviadas, aprovações nas mais diferentes faculdades da Europa também. Então, a Europa tem sido um lugar bem procurado pelos nossos alunos e algo que a gente vem conseguindo trabalhar e trazer novas possibilidades para esses alunos, faculdades em inglês. Temos hoje uma equipe com mais de 60 profissionais, mais de 40 formados no exterior, então uma equipe com muita bagagem, muito conhecimento, muita segurança por trás para trazer toda uma tranquilidade para esse projeto para cada família. Temos especialidade em diversos países, então hoje daqui para fora consegue preparar e orientar para diversos processos seletivos, não só de faculdades nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, mas Europa também. Aqui vocês podem ver algumas das aprovações. Obviamente, ia ser impossível colocar todas elas, né? Nesses mais de 20 anos fazendo isso, daqui para fora tem alunos espalhados em centenas de universidades no exterior. E quando a gente fala dos últimos 3 anos de resultados, aqui algumas faculdades top 15, top 30 americanas, que os nossos alunos foram aprovados. Então, muito para mostrar, né, que todo ano, todo ciclo, a gente tem conseguido aprovações nas principais faculdades dos Estados Unidos. Esse ano, esse último ano mesmo, esse último ciclo de candidatura, tivemos algumas aprovações nas Ivy Leagues novamente, faculdades de altíssimo nível acadêmico, assim como as principais faculdades do Canadá e da Europa. Tivemos aprovações. Então, de novo, para mostrar que todo ano a Daqui para Fora tem conseguido aprovações nas faculdades mais seletivas do mundo, mas que, de novo, como um trabalho aqui, é um trabalho individualizado para cada perfil de cada aluno. O nosso objetivo com cada estudante e cada família é realizar esse projeto da melhor forma possível para cada potencial de estudante, entendendo que
cada aluno tem de melhor, para extrairmos a partir daí as melhores alternativas e recomendações de faculdades para cada um. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje sobre faculdades e como selecionar essas universidades. Antes disso, a gente queria primeiro passar pelo processo seletivo, né? Dado que é importante quem ainda não conhece saber quais são os requerimentos de admissão, porque justamente a partir desses requerimentos que se dá, né, esse processo de escolha e de definições de universidades também. Então, primeiramente, né, quando a gente fala de processo de candidatura para o exterior, o processo seletivo é um processo que nós falamos holístico, né? Onde alguns fatores são considerados e levados em conta. Primeiramente, a parte acadêmica, notas e provas. As notas do estudante vão ser consideradas, né, média acadêmica, do 9º ao 3º ano, ou 12º ano. Então, quanto mais esse aluno se dedica na escola, melhores e maiores serão as possibilidades de faculdade no exterior. As possibilidades se abrem muito, né, quando o aluno traz uma bagagem acadêmica forte. Mas, além da parte de notas da escola, as provas também vão ser consideradas. A prova do SAT ou ACT, que são provas de inglês e matemática, provas específicas de países e de universidades no processo europeu, principalmente. Na Europa tem uma variação, dependendo do país, da faculdade, do curso que esse aluno vai se candidatar. Existe essa necessidade de fazer algumas provas específicas. As provas de proficiências no idioma, né, basicamente inglês. Alguns alunos daqui para fora também vão na linha do espanhol, então alguns fazem a prova de proficiência de espanhol, mas aqui a grande maioria é em inglês. Prova do TOEFL, do IELTS, do Duolingo, Cambridge. E o Enem também vai ser uma exigência de aplicação para quem estuda em uma escola, alunos que estudam em escolas brasileiras, no currículo brasileiro, padrão, e querem se candidatar em universidades no Canadá e na Europa, né? Então, é importante alunos brasileiros terem um Enem feito no 3º ano também, cumpre uma exigência nesses países. Mas, como a gente falou, além da parte acadêmica, né, as faculdades também vão avaliar os quesitos pessoais. E eu acho que esse é o grande diferencial, né, de um processo seletivo para o exterior do nosso processo acadêmico no Brasil. Porque as faculdades estão interessadas também em conhecer esses estudantes nos âmbitos pessoais. Através das cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola, as atividades extracurriculares, tudo que esse estudante fez ao longo do ensino médio também é considerado e trabalhado, né? Então, é importante esse aluno ter um desenvolvimento, né, desde o 9º ano ou 10º, né, o 1º ano do ensino médio, 2º ano, se engajar, se envolver, se desenvolver em atividades, e redações de apresentação para as universidades, que são os textos que as faculdades exigem de apresentação para as universidades também. Então, cada faculdade vai ter de 1 até 6, 7, 8 temas, né? Depende do número de temas que a faculdade exige na candidatura. Inclusive, nesse ponto aqui, daqui para fora, nós temos um departamento de redação que trabalha com os nossos alunos, um trabalho individual. Nos extras, algumas faculdades vão pedir entrevistas também, então, nesse ponto é importante se preparar, treinar, e aqui a gente sempre faz algumas simulações com os alunos. E para os alunos interessados nas artes, é importante também preparar um portfólio artístico, né, ou seu material artístico naquela área, né? Então, esse processo, como vocês podem ver, é um processo que se dá na composição de alguns fatores, ou seja, não é um único fator que é avaliado ou considerado. E para isso, a jornada de preparação e para a candidatura no exterior é importante sempre fazer com tempo, com antecedência, para que essa construção de currículo seja feita da melhor forma possível. E a partir do momento de avaliar o perfil desse estudante em todos esses requisitos, é que nós partimos para uma fase de selecionar e definir quais são as melhores faculdades para cada estudante. Então, aqui a gente trouxe alguns critérios, né, alguns parâmetros de como que nós avaliamos as universidades para os nossos... e até para que vocês não façam, né, não tenham, não entrem nos erros de não considerar esses pontos principais. Então, primeiro, é importante avaliar as notas, né? Ou seja,
se você cumpre as exigências acadêmicas das universidades, né? Se você tem as médias mínimas, né, o parâmetro mínimo necessário do que outros alunos que já aplicaram nos ciclos anteriores. Se você cumpre a exigência de notas da escola com a composição das provas, né? Além disso, né, avaliar o orçamento planejado. Importantíssimo a família também ter essa conta feita, entender se a faculdade que você vai se candidatar está dentro de um orçamento planejado pela sua família. Quando olhar o valor da faculdade, não só avaliar o custo da própria faculdade, mas o custo básico de vida também incluído, para que essa conta anual seja feita de uma forma coerente, né, do investimento que a família vai ter que fazer. Avaliar essa faculdade, o segundo filtro, né, a partir desse orçamento, se a faculdade estiver fora do orçamento da família, se a faculdade vai oferecer algum tipo de bolsa ou não. Então, entender se a faculdade tem alguma bolsa por mérito, ou necessidade, ou bolsa artística, se você, como estudante, se enquadra em algum desses requisitos. Depois, é importante ver se a faculdade, terceiro filtro, a questão dos cursos e oportunidades que a faculdade oferece, se a faculdade tem um curso que você busca, procura, dentro dos seus objetivos profissionais e futuros. Se o tipo de faculdade, o tamanho, localização, aí a gente já entra nas partes mais pessoais, né, de consideração. Então, vocês veem que essa parte de preferências e perfil, ela precisa ser considerada, mas depois que todos os outros filtros já foram considerados. Então, esse já é um primeiro ponto de atenção para que vocês não cometam o erro de olhar pontos pessoais antes de critérios acadêmicos e financeiros. Então, vocês veem aqui que essa parte de perfil e preferências vai chegando mais ao fim, em termos de funil. E o último ponto é conhecer, né, experiência, resultados, alunos, referências de alunos que já foram para lá, depoimentos de alunos, para que isso também seja considerado na sua avaliação e ponderação de universidades. Então, é assim que a gente orienta, né, e considera as universidades para os nossos alunos, para que vocês também tenham essa referência inicial. Então, fazendo um exemplo, né, de como que isso é visto, né, e feito, primeiro, né, quando a gente avalia um aluno, vamos supor que a gente está considerando o aluno aplicar para diversas universidades, né, tanto Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Europa, Holanda, e a gente parte de um pool maior. Sempre o filtro inicial, né, o pontapé inicial de pesquisa, ele precisa estar dentro de um campo maior de possibilidades. Aí o primeiro filtro, como a gente falou, começam a olhar, a gente precisa primeiro olhar o perfil desse aluno para ver se esse estudante vai entrar nos requisitos necessários daquelas universidades. Então, por ali, a gente já vê um primeiro afunilamento, né, desse estudante. Depois desse aluno cumprir as exigências, nós olhamos dentro da nossa base de dados o perfil desse estudante, compara com outros alunos que já se candidataram para aquelas universidades, reanalisa essa lista que estamos considerando para esse aluno, para ver se isso está adequado ao perfil do estudante. Mostra-se uma lista inicial para um aluno, então é importante você fazer uma lista preliminar, entender quais são os pontos positivos e negativos de cada opção, e aí depois é feita uma versão final para que esse estudante realmente chegue numa lista finalizada, né? Hoje, os nossos alunos estão aplicando para, em média, 12 faculdades, 12 a 16 faculdades. Então, é importante considerar diversas opções de faculdades até chegar nessa lista final, de fato, que o aluno vai aplicar. Então, quando a gente fala de uma lista equilibrada, né, a gente está falando de diferentes graus e categorias de universidades. Aqui para fora, a gente considera 4 tipos de faculdades: faculdades muito competitivas, alvos e seguras, né? Então, um exemplo aqui de um estudante, né, quando a gente faz uma lista equilibrada, considerando esse número médio de 12 universidades que esse aluno vai se candidatar, seria um exemplo como esse: 5 faculdades muito competitivas, 3 competitivas, 2 alvos e 2 seguras. Isso é um exemplo de uma lista bem equilibrada nessas 4 categorias, né? Então, aqui no exemplo, né, um aluno, aqui é um exemplo ilustrativo, né?
um aluno que tem uma média aproximadamente na escola de 80%, né, uma média 8, no SAT 1.350, né? Então, as faculdades elas vão ser escolhidas e baseadas nesse primeiro momento em termos de notas e orçamento. Então, a lista ela pode ser, ela deve ser um pouco ambiciosa, por isso que algumas faculdades muito competitivas e competitivas, mas é importante também termos algumas opções de faculdades que a gente considera alvos e seguras, né? Daqui a pouco eu já vou explicar para vocês como é que isso pode ser feito nessa categorização de universidades para cada um. Mas o que acontece é que se esse estudante que está com uma média aqui 80, né, começando o trabalho de pesquisa, de seleção de faculdades, com um SAT 1.350, se por acaso esse aluno faz um novo SAT e aumenta consideravelmente para 1.450, né? Ou seja, o perfil da faculdade ela vai, de uma certa forma, mudar um pouco. Mas a mudança ela vai acontecer de uma forma muito pequena, né, considerando essa lista já pré-programada. Porque um aluno que consegue aumentar a sua média, ou seja, entendendo e conhecendo um aluno que vai se tornar um candidato ainda melhor durante a jornada, ou seja, aumentando aqui nesse exemplo uma nota de SAT de 1.350 para 1.450, o que vai impactar na lista desse estudante é que nas opções de faculdade, que ali nas primeiras 5 opções de faculdades que eram muito competitivas, vão aparecer novas faculdades muito competitivas e todas aquelas outras categorias vão descer uma para baixo. Ou seja, uma faculdade que estava talvez considerada como muito competitiva, ela se torna competitiva. A competitiva se torna alvo e a alvo se torna segura. Então, o impacto, né, as adequações que são feitas desse estudante quando o aluno melhora a sua nota de SAT, e é preciso fazer esse ajuste de rota ou de faculdades recomendadas, vão se dar nesse grau de faculdades, uma entrando num grau mais abaixo, né? Então, iniciar o processo também com antecedência é fundamental, né? Quanto mais cedo esse estudante começa um trabalho de preparo das aplicações melhores e maiores serão as chances, né, de entrada em cada universidade. E aí um ponto bem relevante, né, quando a gente considera nível acadêmico, né, e entender quais são as melhores faculdades para cada estudante, é se basear em rankings, né? Tem muitas famílias que têm isso como um ponto, né, de atenção, mas só que a gente sempre tem uma cautela muito grande de dizer que os rankings eles podem ser uma referência, mas eles não podem ser absolutos nesse processo de escolha. Aqui a gente trouxe alguns rankings, né, só para vocês terem como referência. As faculdades americanas hoje, né, os principais rankings, né, o US News, o Wall Street Journal, né, o WSJ, THE, Times of Higher Education, Niche e Princeton Review. Canadá, né, THE também. THE, vocês veem aqui que é um ranking bem abrangente, né, em vários países. US News também no Canadá é bem comum. E For ICU também é um ranking comum no Canadá. Reino Unido, aí tem o The Guardian e o Study in UK, um ótimo ranking também de referência. E para as faculdades europeias, o QS junto com o THE é um ótimo ranking de referência também. Então, aqui são alguns rankings de referência. E é importante, a partir do entendimento do que é um ranking, saber o que um ranking também avalia. Porque muitas vezes um ranking ele é feito a partir de critérios que muitas vezes não vão ser relevantes para o estudante de graduação, mas sim talvez para um nível de mestrado, ou doutorado ou pesquisa. Então, como a gente falou, o ranking ele pode servir como uma referência, mas ele não pode ser somente o determinante em uma tomada de decisão em qual faculdade, né, ou se o ranking de uma faculdade é melhor ou pior do que o outro, se a diferença é pouca, o que isso realmente deve impactar na sua tomada de decisão ou de escolha de universidades, para a sua lista de universidades que você vai se candidatar. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né, de como são feitos os rankings, né, quais são os parâmetros usados. Então, o US News e o Times of Higher Education, né? US News, 30% do ranking que eles levam em consideração é a taxa de formatura e retenção da universidade.
Já no THE, a reputação acadêmica dessa universidade, 30%. No THE, o ranking também é muito baseado em termos de pesquisa, ou seja, muitas faculdades que têm budget, que têm orçamento, que conseguem investir em pesquisa, muitas vezes vão conseguir rankings melhores aqui no THE, porque pesquisa é bem forte, junto com citações. Ou seja, citações são professores, né? São pesquisadores que estão na faculdade, que estão fomentando esse material acadêmico feito pelas universidades. Então, aqui vocês veem que 90% do ranking feito pelo THE, né, que é um dos principais rankings aí do mundo, ele leva em consideração esses três fatores acadêmicos: reputação, pesquisa e citações. E aí, 7%, 7,5% em diversidade internacional e 2,5% investimento do setor privado. Né? Já o US News, né, que é um outro ranking também super famoso pelas faculdades americanas, do Canadá também, você vê que é uma diversidade muito maior, né, em termos de composição, de como que ela chega nos rankings das. O US News, 30% do ranking ele é composto por taxa de formatura e retenção, 20% de reputação acadêmica e 20% de recursos acadêmicos. E quando a gente fala de recursos acadêmicos, aqui a gente está falando de tamanhos das turmas, salário dos professores, professores com PhD, então uma combinação de fatores. 10% no grau de seletividade da faculdade e 10% de recursos financeiros por aluno, né? O quanto a faculdade investe proporcionalmente por aluno da faculdade. Também tem 5% de diversidade socioeconômica e 5% de ex-alunos doando, né? Então, a doação de aluno também conta aqui em termos de ranking no US News. Tá? Então, aqui só para primeiro a gente fazer essa distinção, né? E ter esse cuidado para avaliar realmente o que aquele ranking está dizendo, né? E se aquele ranking ele tem uma relevância para aquilo que você está buscando, né? Aqui alguns exemplos, né, do ranking do THE, e a taxa de admissão que algumas faculdades têm. Então, não necessariamente uma faculdade melhor ranqueada, né, ela vai ser uma faculdade mais difícil de entrar. Por exemplo, né, a Universidade de San Diego, ela está no THE em posição 31, e ela tem uma taxa de admissão de 34% dos alunos. Já Dartmouth College é uma faculdade que está em 94 do ranking, do THE, e uma taxa de admissão 8%. Ou seja, não necessariamente uma faculdade que está melhor ranqueada, ela vai ter um grau de seletividade mais ou menos fácil do que outra. Aqui é um outro exemplo, né, de faculdades em relação à taxa de admissão e a sua posição no ranking, já que olhando o US News na área de engenharia especificamente, né? Então, a Virginia Tech, por exemplo, está em posição 13, só que a taxa de admissão é 70%, sendo que para curso de engenharia fica entre 25% e 30%, né? Já na faculdade na Columbia, por exemplo, que está em 18 no ranking, ou seja, teoricamente já está pior do que a Virginia Tech em nível de engenharia, ela tem uma taxa de admissão de 5%, né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né, de como esses rankings são feitos, né, e não levar, e não entrar nesse erro, né, que já é um outro erro, uma outra pauta do erro aqui que a gente estava falando, que é só pautar a sua lista de faculdades olhando rankings, porque o ranking ele pode dizer uma coisa que talvez não seja relevante para o que você está buscando, para aquilo que é importante para você. Então, por isso que a gente sempre orienta os alunos a que o aluno crie o seu próprio ranking, né? Você coloque as suas prioridades ali em pauta, definir pesos e critérios diferentes para cada ponto, pesquisar quais são as faculdades que atendem aquilo que você busca e ouvir recomendações de alunos, especialistas. Então, cada aluno está buscando, né, vai ter uma forma diferente de buscar o sucesso nesse projeto de estudar fora. Então, reputação acadêmica, às vezes a diversidade dentro do campus é importante, o acolhimento para alunos internacionais, recursos que a faculdade tenha, talvez concurso específico,
Então, é muito importante de você fazer realmente o seu próprio ranking para você colocar medidas e pesos diferentes em critérios seus, né? E aí você consegue chegar no ranking mais adequado para o seu perfil. Então, é algo que a gente orienta muito aos alunos seguirem por essa linha, né? E outro ponto, né, que a gente falou, né, no início, em termos de criar a sua própria lista, né, e definir suas universidades, é considerar a parte financeira, né? Antes de a gente entrar agora nessa pauta, pessoal, eu queria também já começar aqui com vocês, na verdade, passar uma enquete para vocês preencherem, por favor, e a gente ter uma ideia aqui do perfil de vocês, quem está assistindo aqui no nosso webinar. É importante para a gente saber, poder fazer as adequações aqui de apresentações, né, de acordo com os alunos, famílias, ano letivo, e a gente está sempre atendendo melhor vocês no que vocês estão buscando. Então, eu acabei de abrir aqui o enquete, são perguntas rapidinhas para vocês preencherem, por favor, durante a nossa apresentação aqui. Então, que a gente vai entrar agora nessa parte financeira, que é uma parte muito importante também para o sucesso desse projeto, e considerar isso nas escolhas de universidades também. Primeiro, quando a gente fala de custos anuais das faculdades, aqui é o custo anual, um range, né, que a gente faz estimado, aproximado para cada país. Estados Unidos e Canadá é um range bem parecido, né, de 30 a 90 mil dólares por ano, sendo que um é dólar americano, o outro é dólar canadense, ou seja, o dólar canadense é um pouco mais barato, sim, do que o dólar americano, então acaba sendo mais barato no Canadá. Reino Unido de 25 a 50 mil libras ao ano e na Europa de 15 a 45 mil euros ao ano. Né? Sendo que nesse valor anual a gente já está incluindo o custo básico de vida, tá? Então aqui é a faculdade, moradia e a alimentação. Então é importante se vocês entenderem que essa conta, a gente sempre tem que fazer uma conta já completa, né? Com todos os fatores, né, de custo básico de vida incluído. Algumas faculdades na Europa realmente vão ter um ótimo custo-benefício, né, onde as aulas podem ficar na casa de 9, 4, 5, às vezes 800 mil euros ao ano. Tem aqui alguns exemplos de faculdades na Europa que vão ter algumas faculdades com ótimo custo-benefício. Por exemplo, a Universidade de Bolonha, que custa 2 mil euros ao ano. A Universidade Nova de Lisboa, para quem não tem o passaporte europeu, vai custar 6 mil euros ao ano, né, nos estudos. Para quem tem o passaporte, esse valor cai para 700 euros ao ano. A Universidade de Sevilha, Málaga, né, na Espanha, tem algumas faculdades com ótimo custo-benefício a 800 euros ao ano. Né? E essa é um lugar em que a gente consegue olhar algumas possibilidades com um ótimo custo-benefício na Europa. Né? Em termos de bolsa, né, no último ciclo, né, 24, 55% dos nossos alunos obtiveram um tipo de bolsa, a média foi de 20 mil dólares por ano, a distribuição dessas bolsas dadas, 30% dos alunos conseguiram bolsa de até 10 mil, 40% até 20 mil, 20% dos alunos conseguiram bolsa de até 50 mil e 10% dos alunos conseguiram bolsas de mais de 50 mil dólares por ano. As 4 principais formas de se conseguir bolsas e olhar esse aspecto na seleção das faculdades primeiro, por mérito acadêmico, é a principal forma, né, e a forma mais comum dos alunos brasileiros conseguirem bolsas. Então, mérito acadêmico por notas e provas, bolsas por necessidade financeira, então, de acordo com a comprovação financeira da família, e bolsas por mérito artístico e mérito esportivo. Mérito artístico para quem vai aplicar em algum curso artístico e tem um ótimo portfólio artístico naquela área, e bolsa por mérito esportivo para quem é atleta, né, de alto rendimento e performance em clubes e federações e confederações, isso já para as faculdades americanas. Né? Então, esse é um outro aspecto muito importante de não cometer o erro de selecionar faculdades fora do orçamento da família, é entender se a faculdade estiver fora do orçamento da sua família, se a faculdade vai oferecer algum tipo de bolsa ou não. Então, se a faculdade oferecer algum tipo de bolsa, você tem que entender se a faculdade tem uma bolsa por mérito ou necessidade. Se a faculdade tiver bolsa, ótimo. Se a faculdade não tiver bolsa, procure outra faculdade para se candidatar. É muito comum, né, daqui para fora, nós termos contatos de alunos que fizeram
né, fizeram o processo ou sozinhos, ou com alguma outra ajuda, com alguém, ou, enfim, que fizeram a jornada de candidatura, tem ali uma, duas, três aceitações, mas foram aceitos em faculdades que não têm, que não cabem no bolso, né, ou que não ofereceram a bolsa suficiente para a família, né, ou que não, a bolsa não foi relevante para o que a família poderia investir no final. E aí, quando a gente vai avaliar o perfil desse aluno, foi porque lá atrás esse aluno selecionou a faculdade errada, aplicou para a faculdade errada, porque sabendo que aquela faculdade não teria, né, sabendo que ela não ofereceria uma bolsa suficiente, ou que ela não teria uma bolsa suficiente, foi um erro de aplicação. Então, é importante entender se a faculdade que você vai aplicar está dentro do orçamento da sua família, e se não tiver, ela vai ter a bolsa suficiente para sua família. E quando avaliar se a faculdade tem bolsa, então é importante ver essa análise se o tamanho da bolsa vai ser suficiente para o teto. E o segundo ponto fundamental é entender se você vai cumprir os requerimentos de admissão para a bolsa. Ou seja, avaliar quais são os requisitos para a bolsa e ter esse critério se você seria um candidato ou uma candidata que cumpriria esses requisitos também, né? Então, essa é, claro, uma fase muito importante, né, de escolher e definir as faculdades de acordo com a parte financeira, algo que naquele daqui para fora a gente consegue ajudar muito os nossos alunos nesse sentido, é conhecendo muitas faculdades, quais bolsas elas oferecem, que tipo de aluno brasileiro tem conseguido bolsas nos últimos anos. Nada que para fora nós temos uma base de dados de milhares de alunos e milhares de faculdades. É a maior base de dados de resultados de alunos brasileiros em faculdades do exterior. Todo ano a gente realimenta, inclusive, essa base com novas centenas de alunos e resultados. Então, ali a gente consegue extrair muita informação rica, precisa e real de alunos brasileiros que se candidatam para o exterior e, assim, comparar e cruzar com as informações e dados dos alunos que estão na nossa turma de candidatura para poder termos uma lista, né, e uma equiparência, né, ou uma equivalência desses alunos em relação aos outros brasileiros que já se candidataram para aquelas universidades. Então, a base de dados ela serve realmente como um material muito rico de informação para dar esse direcionamento para cada um. Aqui alguns exemplos dos alunos, né, que tiveram bolsas nos últimos anos, bolsas por mérito acadêmico. Então, bolsas, né, podem até chegar a 100%. É claro que aqui já são alunos de altíssima performance. Muitas bolsas por mérito elas são parciais. Bolsas por necessidade financeira também podem chegar até 100%, né, de acordo com a comprovação financeira da família. Bolsas por mérito artístico também podem ser consideradas, né? Então, é algo que a gente consegue trazer muita experiência, muita expertise e traçar o melhor cenário estratégico financeiro para cada estudante, de acordo com o teto de cada família também, né? E aí, o que pesquisar, né, sobre as universidades? Né? Primeiro, entender quais são os cursos. Então, academics, né, entrar no site, né, academics, majors, undergraduate programs, os critérios de admissão. Então, entrar no site, recomendação sempre entrar no site oficial da universidade, né, com chat GPT, inteligência artificial. Muitas vezes os alunos querem fazer a pesquisa ali somente, mas muitas informações elas são atualizadas todos os anos. Talvez isso não seja, né, pescado ali pela inteligência artificial para aquele ciclo, então é importante averiguar sempre dentro do site da universidade os critérios de admissão, informações sobre a vida universitária, né, campus life, housing, dormitório, moradia, as atividades extracurriculares que aquela faculdade oferece, ver se você se identifica, né, com os clubes, né, que eles chamam, os student clubs, organizations, o que as faculdades oferecem também. Então, é muito importante, né, de avaliar se você se identifica com aquele campus universitário e, principalmente, se a sua família precisar de alguma bolsa de estudos, entender se a faculdade oferece alguma bolsa de estudos para alunos internacionais. E aí, né, as palavras-chave, scholarship opportunities for international students, seria uma palavra-chave importante. Além disso, muitas faculdades oferecem também oportunidades de emprego dentro do campus, né? Então, às vezes, até no próprio site da faculdade tem ali um canal de on-campus jobs.
Então, quem quiser trabalhar, isso é bem comum, inclusive, então é algo que está bem padronizado para todas as universidades. Outras dicas, né, para você montar a sua universidade, primeiro estabeleça uma quantidade razoável de universidades, né? Então, como a gente falou, hoje, em média, os nossos alunos estão se candidatando para 12 faculdades. Claro que se você vai aplicar só para um país, muito, né, específico, um país menor, tem alunos, por exemplo, que vão aplicar só para a Holanda, né? Então, é algo muito específico, já tem uma limitação ali por si só. Então, entender e avaliar se você está aplicando para vários países ao mesmo tempo, e aí precisa ter uma quantidade boa de universidades, ter uma lista equilibrada, como a gente falou, faculdades muito competitivas, alvos e seguras. Então, fazer o seu critério, né, entender se com os seus requerimentos, aonde aquela faculdade vai se enquadrar para você. É claro que isso é um dos pontos principais que a Daqui para Fora consegue trazer e trabalhar com cada aluno, entendendo que é o que tipo de faculdade é para cada tipo de estudante. Ou seja, o que é uma faculdade muito competitiva para um pode ser uma faculdade alvo para outro. Depende muito do perfil de estudante. Então, criar essa lista equilibrada no final para que esse projeto dê certo. Ter uma lista definida cedo. Não adianta, né, começar a ver as faculdades e começar a pensar isso no final do terceiro ano, no 12º ano. Idealmente, ter uma lista fechada já e já estar com a sua lista pronta até no máximo julho, agosto, setembro, no máximo, do seu ano da candidatura. Ano da candidatura é sempre o último ano de aplicação. Então, para alunos de ensino médio, né, terceiro seria agosto, setembro do terceiro ano, ou agosto, setembro de quem está no 12º ano do calendário Hemisfério Sul, quem está no calendário Hemisfério Norte, antes do aluno começar o senior year, já está com a lista pronta também. Então, é importante estar com isso pronto, preferencialmente em agosto, setembro no máximo. Abrir a cabeça, né, como a gente falou, principalmente desmistificar um pouco essa questão de ranking, né, entender quais são as outras ponderações que precisam ser feitas para o seu perfil, para aquilo que você está buscando, aquilo que é importante para a sua vida também. Afinal de contas, você vai morar fora durante 4 anos, então não é só a parte acadêmica, é também, mas tem vários outros fatores, né, e questões importantes que precisam ser ponderados, e pesquisar em fontes seguras, né? A inteligência artificial está aí para isso, para ajudar, otimizar, mas é sempre importante voltar nas fontes originais e oficiais, né? Tanto das próprias faculdades, os rankings oficiais, se quiser ter uma referência ali real, e buscar especialistas, né, nesse assunto, quem está fazendo isso há muitos anos, que conhece, que tem uma bagagem, que sabe que tipo de perfil, que tipo de estudante e faculdade se adequa para cada um. Então, é algo que a gente consegue trazer muito, conhecendo o aluno durante a jornada, olharmos do outro lado e entendermos quais são as faculdades que também vão se enquadrar ao seu perfil. Porque, afinal de contas, as faculdades também vão ter suas próprias personalidades, né, vamos dizer assim. Aqui alguns sites, né, úteis para pesquisas, né, e sites oficiais, US News, College Board, Niche, Study in Holland, né, para as faculdades holandesas, o THE, como a gente falou, site global, e o The Guardian para quem vai aplicar para o Reino Unido, né? Tem alguns sites também para vocês visitarem, né, e fazerem tours virtuais em faculdades, universitytv.com, uvisit.com, collegeclicktv.com e campustours.com. Né? Então, a gente vai finalizando aqui por aqui, né, a nossa agenda novamente dos eventos. Dia 19, dia 16/9, a gente vai fazer uma live sobre área de saúde no exterior. No dia 18, vamos falar sobre faculdades na Europa e os benefícios de estudar na Europa. E no dia 23, entrevista com a Isabela, nossa aluna que está estudando na NYU, baita faculdade de Nova York, muitos alunos, né, com esse desejo de dar por lá, viver em Nova York, nada melhor do que ouvir aí de uma aluna como essa experiência. Nossa agenda está no nosso link também, nosso chat, para vocês entrarem, marcarem uma conversa, nossa análise de perfil também, vocês podem realizar essa análise para terem feedback nosso. E aqui os nossos contatos, nosso WhatsApp, e-mail, e todos os contatos que vocês precisarem dar daqui para fora
para um primeiro contato. Cada um pode marcar uma primeira conversa totalmente gratuita com a Daqui para Fora, para a gente poder entender melhor o seu perfil, o seu objetivo, o seu curso, os países, alinhar o orçamento com a sua família, a partir daí traçar já uma diretriz de trabalho, qual seria aí o projeto para cada estudante nessa seleção e definições de universidades assertivas para cada tipo de aluno e cada tipo de família também, no sentido financeiro, né? Então, é algo que a gente tem muito orgulho, né, em viabilizar esse projeto, não só academicamente para o aluno, mas financeiramente para a família, tendo essa conversa muito honesta, muito sincera, antes de qualquer jornada, de qualquer aluno começar com a Daqui para Fora. Então, aqui tem os nossos contatos. Queria abrir aqui para perguntas, dúvidas de vocês. Quem tiver ainda alguma dúvida, vou deixar aqui aberto no Q&A. Possível link a essa palestra gravada? Não consegui seguir direito o tempo todo. Sim, todos os nossos eventos, eles ficam gravados no nosso YouTube. Então, em alguns dias, né, a gente faz ali o upload desse vídeo. Então, né, até a semana que vem, provavelmente, esse vídeo aqui já vai estar no YouTube também para você assistir. Então, só assistir por lá. Como comunica um link? Não entendi a pergunta muito bem. O link, assim, não tem um link aqui, mas o evento vai estar no nosso site e no nosso YouTube, dentro de alguns dias, tá? Bolsa por mérito, qual a média necessária? Ótima pergunta, Fernanda. Olha, bolsa por mérito, de uma forma geral, as faculdades vão exigir uma média a partir de 8, 8,5 para cima, tá? Então, eu diria que esse é um parâmetro inicial, junto com o SAT, né? O SAT também é um grande parâmetro de nada fazer. O SAT também é um grande parâmetro de bolsa por mérito, né? Geralmente a média junto com o SAT são os dois parâmetros ali principais para avaliação de bolsa por mérito acadêmico. Então, uma média aí 8, 8,5 para cima, e um SAT preferencialmente acima de 1.350, 1.400 para cima. Olha, Simone, os nossos serviços, né, vai depender. A gente, como é um trabalho muito individualizado, a gente não tem nada pré-pronto para apresentar. O que eu recomendaria é você marcar uma conversa com a gente inicial, tá? Vou deixar aqui o link do nosso atendimento, e aí você pode marcar uma conversa de 30 minutos para a gente entender o seu perfil, do seu filho, da sua filha, não sei se é para você mesmo, e e aí, a partir disso, a gente consegue fazer uma proposta de trabalho para você, tá? Então, recomendo primeiro essa conversa, a gente entender o perfil do estudante, e a partir daí a gente faz uma proposta de trabalho para que você possa avaliar se faz sentido ou não de você começar o trabalho com a gente. Como eu posso acessar o simulado do SAT? Olha, simulado do SAT, nós temos, deixa eu pegar aqui para você, a gente tem, deixa eu pegar aqui, nossa. Manda um WhatsApp para a gente tem alguns simulados que a gente pode mandar para você, e aí entender e fazer uma simulação mesmo com você, né? Aqui, botar o nosso WhatsApp para você, manda uma mensagem para a gente que a gente consegue disponibilizar um simulado da CT para você fazer também. Tem como equilibrar uma bolsa por mérito se não tiver um GPA altíssimo, mas tiver uma nota alta do SAT? Olha, Jonathan, sim, tem algumas faculdades que elas oferecem a bolsa por mérito acadêmico pelo SAT especificamente, não pela combinação dos dois. Aí, obviamente, a gente sempre tem que entender o que você tem de melhor, quem você é como aluno, quais são as suas fortalezas, e a partir daí buscarmos as faculdades que vão oferecer algo em relação ao seu perfil. Então, se as suas notas não são tão altas, mas você tem um ótimo SAT e precisa de bolsa, vamos priorizar aquelas faculdades que vão oferecer uma bolsa pelo SAT. Então, é uma questão de estratégia aí, né? Definir as faculdades corretamente para aquilo que você tem de melhor. Acho que já fomos. Então, queria agradecer a presença de todos e de todas. Espero revê-los em um próximo encontro. Espero que vocês saiam daqui com alguma informaçãozinha a mais sobre esse assunto. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.